Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula referente à semana 8, de 22 a 26 de junho. E o nosso tema de hoje é a formação das monarquias nacionais, tá? Que foi uma solução para a crise que vivia o feudalismo e o início da Idade Moderna. O que são monarquias, pessoal? São países governados por reis, tá? Monarquias nacionais, países governados por reis. Para isso, para entender a formação das monarquias nacionais, vocês têm que lembrar, lá da Idade Média. Lá na Idade Média não existiam países como a gente conhece hoje. Na Idade Média, o que existia? Existiam reinos. E esses reinos, eles foram resultantes, da fusão, da invasão dos povos germânicos. Esses reinos, como esses reis precisavam de apoio militar, este rei, ele dividia, este poder, o seu reino, dando feudos para os senhores feudais. Então, lá na Idade Média, o poder era descentralizado, tá? Por quê? Porque o senhor feudal pegava uma partezinha do poder do rei toda vez que ele recebia um feudo. O feudalismo, com o final ali da Idade Média, ele se torna um obstáculo à expansão do comércio, porque com aquele tanto de feudo que tinha, as fronteiras, as alfândegas, elas iam se multiplicando e gerava uma falta de segurança para os comerciantes, tá? E a crise feudal, gerada ali pelo aumento da fome, das doenças, da peste negra e aquele tanto de guerra e a diminuição agrícola, também foi um dos motivos para que o mundo feudal entrasse em crise e os nobres, burgueses, todo mundo procurasse o apoio de um rei. Qual foi a solução para isso tudo? Centralizar o poder novamente na figura de um rei e fazer o quê? Criar os estados nacionais ou as monarquias nacionais. Quais foram os primeiros 4 países, as 4 primeiras monarquias a se formarem? Portugal, tá? Portugal foi o primeiro país a se formar. Depois veio a Espanha, a Inglaterra e a França, tá? Com o apoio, pessoal, o apoio de quem? Primeiramente, os reis, tá? Eles queriam, logicamente, centralizar novamente todo o poder em suas mãos. Este poder que lá na Idade Média havia sido dividido com os senhores feudais. Depois, a nobreza, ou seja, os senhores feudais, eles queriam, eles apoiaram, eles deram todo o apoio ali para aquele rei, para manter ali, os privilégios que restavam a esses senhores feudais, ou seja, a nobreza. Já que eles viram que os feudos iam acabar, o feudalismo ia acabar, eles pensaram o seguinte: bom, deixa eu dar apoio político para aquele rei, para ver se eu consigo manter algum privilégio para mim, tá? E a burguesia? Por que os comerciantes apoiaram a centralização do poder nas mãos de um rei e a formação de um país, de uma monarquia nacional? Porque eles queriam unificar os padrões das moedas, dos pesos e das medidas. Por quê? Porque com uma moeda só, pesos e medidas unificados, facilitaria o comércio, as trocas comerciais e eles ganhariam mais dinheiro. Quais as principais características desses países? Dessas monarquias. Monarquia, lembrando que foram países governados por reis. Os primeiros países que surgiram, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, receberam o nome de monarquias porque foram governadas por reis. A primeira e principal característica que marca aí, toda a Idade Moderna foi o absolutismo. Ou seja, os reis desses países, como eles estavam com o apoio da nobreza, o apoio político da nobreza e o apoio do dinheiro da burguesia, eles ficaram com o poder total em suas mãos. Isso se chama absolutismo monárquico, tá? A teoria do direito divino é uma outra característica dessas monarquias. Por quê? Os pensadores, como o Jacques Bossuet, um pensador, um filósofo francês, por exemplo, o Jacques Bossuet, ele escreveu lá que Deus havia dado o poder para esses reis.
Esses reis eram o representante de Deus na terra, então todo mundo tinha que obedecer. Outra característica, o mercantilismo, ou seja, o rei, o Estado, ele vai intervir na economia, tá? O mercado não era livre como é hoje. O Estado intervia, o rei que movimentava a economia, e este rei procurava sempre manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportava, vendia mais para fora do que importava, e procurava sempre acumular dinheiro, acumular capital. Formar um exército nacional, delimitar o seu território e cobrar impostos completam aí o conjunto das características dessas monarquias nacionais. Como que o rei volta ao poder, pessoal? Ele se coloca no centro, então, né? Vai acabando ali a Idade Média, tudo entra em crise. Como que a burguesia, né, que interessa aumentar o seu comércio, e a nobreza, que estava perdendo os seus feudos, vem como solução para os seus problemas, entregar o poder nas mãos de um rei, tá? Como que esse rei consegue este poder? Com o apoio do clero, o apoio político do clero, o apoio político da nobreza, que fala, nossa, esse cara é legal, hein? Vamos apoiar ele para colocar no poder? E o dinheiro da burguesia. Então todo mundo deu alguma coisa para esse rei, só deu? Não, recebeu, tá? O clero e a nobreza recebem privilégios, e os burgueses recebem vantagens, né, comerciais. Estes privilégios do clero e da nobreza, eles vão permanecer durante toda a Idade Moderna e vão gerar problemas ali, né, para esse pessoal mais para frente ali na Idade Moderna. Ó, como que Portugal se forma? Ainda lá no século XII, né, os reinos de Castela, Leão, Navarra e Aragão lutaram contra os mouros. A formação de Portugal e Espanha, pessoal, está intimamente ligada com a reconquista da Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? É o local onde se situa hoje Portugal e Espanha. Lá no século IX, os árabes ou mouros, eles invadem, né, a Península Ibérica, que é hoje Portugal e Espanha. Para quando os reinos católicos, os mouros não eram católicos, tá? Eles são muçulmanos. Os reinos católicos queriam reconquistar a Península Ibérica. Por isso que este período se chama Reconquista, tá? A expulsão dos mouros, ou seja, a reconquista da Península Ibérica, está intimamente ligada com a formação de Portugal e Espanha. Reconquista da Península Ibérica, expulsão dos árabes pelos cristãos, tá? Esta expulsão formou Portugal e depois formou a Espanha, tá? Eles estavam lutando, né? Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, que eram 4 reinos separados, eles estavam lutando para expulsar os mouros. E em troca, o que eles fizeram? Eles deram um condado, chamado Condado Portucalense, ao nobre chamado Henrique de Borgonha, tá? O que o Henrique de Borgonha fez? Ao invés dele manter, né, o pacto de suzerania e vassalagem com o rei de Castela, Leão, Navarra e Aragão, ele proclama a autonomia do Condado Portucalense, tá? Após sua morte, o Dom Afonso, ele continua lutando, né, contra os mouros e estendendo os domínios do que vem a ser hoje Portugal, tá? O Estado monárquico de Portugal, como eu já adiantei para vocês lá na frente, foi o primeiro país, como a gente conhece hoje, a se formar com o governo da dinastia, ou seja, da família de sobrenome Aves, tá? Então, olha só como que se formou Portugal. Teve um pacto de suzerania e vassalagem entre o rei de Leão e Castela, né, com o nobre Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha ganhou um feudo chamado Condado Portucalense. Ao invés dele continuar o pacto, não, né? Ele proclama a autonomia do Condado Portucalense e o filho dele, o Dom Afonso Henriques, continua expulsando os mouros até formar Portugal como é hoje, né? O território do tamanho que a gente conhece hoje. A Espanha, vejam aqui do lado esquerdo. No final do século XI, a Espanha não era Espanha. Eram 4 reinos católicos, Leão, Castela, Navarra e Aragão. A parte do sul da Espanha, que está em verde, estava dominada pelos muçulmanos, pelos mouros, tá?
Aqui do lado direito, nós já temos Portugal, aqui no cantinho, tá? O que que acontece? Os reis de Leão, né? O rei Fernando e a rainha Isabel, eles se casam, certo? Juntam os reinos de Castela, Navarra, Leão e Aragão, juntam seus exércitos, juntam os reinos e vai expulsando os mouros ao sul, tá? Até formar o que hoje a gente conhece como Espanha, tá? O último reino obtido foi o Reino Mouro de Granada, em 1492. Então, o Fernando de Aragão se casa, né, com a rainha Isabel de Castela. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. O Fernando de Aragão aqui se casa com a rainha Isabel de Castela, junta o exército dos dois, conquista Leão, conquista Navarra, expulsa os mouros do sul, até que expulsa o último mouro, o último reino mouro, ou seja, o último reino muçulmano em Navarra, em 1492, e forma a Espanha como a gente conhece hoje. Vejam aqui para vocês, ó, o verdinho aqui embaixo é Granada, né, que foi o último reino muçulmano a ser conquistado, tá? A França e a Inglaterra, né, se formam no século XV, e o fato da formação desses dois países está intimamente ligada com a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, chama Guerra dos 100 Anos, mas durou 120 anos, né? À medida que os nobres iam morrendo nessa guerra, os seus feudos iam passando para a posse dos reis. E esses reis iam aumentando a sua concentração de poder, o que possibilitou a criação de uma identidade entre os ingleses e entre os franceses, né? Até que se forma aqui a Inglaterra e a França. Agora, uma curiosidade, pessoal. A Joana d'Arc, ela era francesa, tá? Ela foi uma heroína que foi executada na fogueira durante a Guerra dos 100 Anos, após ser capturada pelos ingleses e condenada à bruxaria, já que dizia falar direto com Deus. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela sociedade, né? A sociedade da Idade Moderna, ela é uma sociedade que fica dividida, então, entre os privilegiados, ou seja, quem tinha vantagem, e os não privilegiados, tá? Os padres, ou seja, os membros do clero e a nobreza, tinham vantagens, porque como eles tinham dado apoio político para o rei, eles viviam no luxo, na ostentação e não pagavam impostos. Já os não privilegiados, ou seja, os burgueses, os comerciantes e o povo, os camponeses, os artesãos, eles acabavam aí, né, tendo uma vida sofrida. Por quê? Porque eles tinham que pagar um monte de impostos para manter os privilégios do clero e da nobreza. Essa questão aí desses não privilegiados, principalmente a burguesia, que arcava com a maioria dos impostos, vai liderar, lá em 1789, uma revolução na França, a Revolução Francesa, que acaba derrubando aí o poder absoluto dos reis, ou seja, o poder todo nas mãos dos reis, certo? O mercantilismo, né, como eu já disse para vocês, né, que é o controle da economia nas mãos do rei. Ele vai defender venda mais do que compra, tá? Uma taxação de importações, ou seja, porque se você compra mais, sua economia vai ficar ruim. O metalismo, que é o acúmulo de ouro e prata. Por isso que a partir de então, né, as monarquias nacionais, Portugal e Espanha, elas se lançam aí, né, em busca de novas terras, que se iniciam as grandes navegações. Portugal e Espanha chegam aqui na América para acumular ouro e prata, porque quanto mais ouro e prata uma monarquia nacional tinha lá na Idade Moderna, mais rica ela era, certo? Pessoal, um abraço, espero que tenha ficado claro ou elucidado um pouquinho. Na quinta-feira, Lucas, José Aparecido e eu estaremos de plantão para ajudar vocês, né, a dirimir essas dúvidas. Beijo grande!